Então, boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, dizer que, para mim, é uma honra estar aqui com o professor Zé Vicente. Eu convidei ele para ser minha banca do TCC, e aí ele veio com o convite para apresentar, assim, pela primeira vez já na Escola de Verão do ILE. Então, para mim, é um prazer também estar aqui com o professor Henrique e com o Léo, né, que é a pessoa que a gente pesquisa junto na iniciação científica, e foi uma das pessoas que me apresentou o CINET e o estudo de redes. Então, no meu TCC, eu olhei assim, a minha hipótese era de que eu queria olhar uma política pública específica. Era o Programa de Oportunidade de Direitos. E aí eu queria entender se havia uma coalizão baseada na teoria do modelo de coalizões de defesa e outras teorias de formulação de políticas públicas, se havia ali uma rede, uma coalizão dominante que formulou aquela política pública. Então, daí, a partir disso, surgiu a ideia de usar o CINET para analisar essa rede, essa relação entre esses atores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o CINET 6. Essa versão que eu tenho é essa, a 6.666. Ela é uma versão grátis, dá para baixar esse software grátis, como o Léo falou, e ela dura mais ou menos 90 dias. E é bem legal de trabalhar com ela. Então, esse software ele é um sistema completo, né, para analisar a estrutura de uma rede social. Então, essa análise das redes sociais, como o Léo já trouxe, né, toda a teoria e tal, como surge, ela é uma ferramenta que nos permite conhecer as interações entre qualquer classe de indivíduos. No meu caso, eu queria conhecer a relação entre os atores que formularam aquela política pública específica. Então, a rede seria caracterizada como um grupo de indivíduos que, de alguma forma, agrupado ou individual, eles se relacionam com um fim específico. No meu caso, era a formulação daquele programa. E é caracterizado pela existência do fluxo de informação. Então, a rede ela contém nós, ou atores, no meu caso eram atores, vínculos e relações, eu analisei mais as relações, né, a nomenclatura, e os fluxos. Então, o Léo já falou um pouco sobre isso, mas os atores seriam as pessoas, ou o grupo de pessoas, que se agrupariam com um objetivo específico. E, no meu caso, era a formulação daquele programa que eu estava analisando. E aí as relações entre eles, que seriam os laços, que existem entre um ou mais atores ali. E no grafo, que é o que o software gera depois, para visualizar melhor a rede, essas relações elas são representadas pelas linhas, e depois nós temos os fluxos. Os fluxos eles vão indicar a direção do vínculo entre os atores, e mostrando o sentido. E no grafo também, que depois eu vou mostrar o grafo, ele é representado pelas setas. Então, esse fluxo ele pode ser com apenas uma direção, apenas um ator se relacionando, bidimensional, com mais de uma relação, ou pode ser solto, que é quando o ator ele não estabelece qualquer tipo de vínculo com ninguém ali, ele indica uma ausência de vínculos. Depois eu vou mostrar também no grafo. Então, essa é a página, é a parte inicial do software. E aí, o primeiro passo para tu construir a rede é elaborar a matriz, como o Léo ali mostrou. A matriz ela pode ser feita tanto no Excel quanto no próprio software. Como era uma matriz pequena, eu tinha ali 7 atores específicos que trabalharam na formulação daquele programa, eu fiz ela no próprio software mesmo. Então, numerei do ator 1 ao ator 7, e aí tu põe eles nas linhas e na coluna também, e vai preenchendo com 0, 1 e 1, se existe interação entre eles, e 0 se não existe interação entre eles. Um ponto importante, e que era uma coisa que eu fazia durante as entrevistas, era sempre questionar, por exemplo, para o ator 1, quando eu ia fazer a entrevista, era me cite mais 5 ou 2 pessoas que você acha que foi importante na formulação dessa política pública. E aí ele citava, mas o tal ator, e assim ia em cada entrevista fazendo esse mesmo questionamento, a fim de depois montar a interação entre eles. Então, o primeiro passo a gente já vai preenchendo com 0, porque, por exemplo,
O ator 1, ele não vai interagir com ele mesmo. Então, é 0, não tem interação entre os dois. O ator 2 não vai interagir com ele mesmo. Então, é 0, não tem interação entre os dois. E aí, depois, sucessivamente, vai se preenchendo a matriz. Aqui já está a matriz preenchida. E aí, depois disso, a gente vai nesse ícone aqui no fio, que ele preenche automaticamente os que não tiveram interações entre eles. E aí, depois a gente salva, e aí vai ficar salva a matriz. Esse, como eu já tinha mostrado antes, é um software integrado é um programa integrado com o CINET, e ele é a forma que a gente consegue visualizar o grafo da rede, né? O grafo de interações. Então, aqui eu botei a parte onde aparece ele, aqui a gente vai aqui nele, no NetDraw, e aí a gente consegue visualizar a network a partir daquela matriz que a gente elaborou anteriormente. Então, vai ali, e aí ele vai gerar, aqui a gente abre e vai estar salvo ali aquela matriz que a gente fez anteriormente, e ele vai gerar o grafo. Esse era o meu grafo que eu utilizei na minha pesquisa. Então, eu tinha 7 atores que eram responsáveis por formular aquela política pública, e eu queria ver qual era a interação entre eles e qual era a Policy Network responsável por elaborar aquele programa, se eles compartilhavam das mesmas crenças e tal, por que aquela política pública teve aquele formato. Então, esse é o grafo de rede que o software, o CINET, ele gera. O meu deu um grafo bem pequeno, porque eram poucos atores, mas a gente na iniciação científica trabalhou com um grafo bem maior, que era a Sociedade de Advogados, uma pesquisa sobre corrupção, e aí era um grafo enorme. Esse foi bem pequeno mesmo, porque eram só esses atores responsáveis pela formulação daquela determinada política. Então, aqui a gente vê que o A7, ele era um ator solto, ele estava na formulação, mas ele não tinha vínculo com os outros. Aqui a gente tem um fluxo bidimensional do A3 com o A6, e também do A5 com o A3, o A5 e o A4, e um fluxo unidimensional, que seria do A3 com o A2. Então, foi basicamente isso assim, que eu trabalhei na minha pesquisa. O CINET, ele é um software bem tranquilo de mexer, não tem muita dificuldade. Ele tem um manual disponível online também, que é bem tranquilo o professor Zé falou sobre ler manuais, mas é um manual que vale a pena ler, porque ele é bem autoexplicativo, assim. E o software é isso, ele é muito interessante para quando a gente quer estudar e analisar essas redes, essas interações. Então, a partir dali, eu pude perceber e confirmar a minha hipótese de que essa Policy Network aqui foi a principal responsável pela formulação daquele programa que eu estava usando e, assim, trabalhar nisso durante a minha pesquisa. E é isso.